Vamos lá para mais uma das nossas revisões de psicologia da personalidade. Professora, será que é capaz de eu alcançar e gabaritar essa prova, professora? Com certeza! Foquem aqui nesse vídeo e deixa eu contar um segredinho para vocês. A professora vai começar a soltar aqui no canal alguns vídeos relacionados a conteúdos para contribuir com vocês. Então, ajuda a professora a aumentar e crescer esse canal dela, tá? Deixem o like de vocês aqui, já sigam a professora, se inscrevem no canal e compartilhem os vídeos da professora. Então, vamos levar o nosso conhecimento aí para um monte de gente, né? E claro, contribuir também com o nosso crescimento aí, a nossa aprendizagem. Vamos lá, vamos se preparar para a nossa prova, porque a gente precisa fechar esse semestre com chave de ouro, certo, minha gente? Pessoal, o que nós falamos nesse terceiro momento aí do semestre, voltado para a psicologia da personalidade, para a nossa formação da nossa personalidade, né? Dentro de todo o semestre nós estamos vindo trabalhando alguns autores e nesse terceiro momento nós trouxemos aí Skinner, né? Meu best friend da psicologia comportamental, né? Nós dois, ó, Skinner. Então, falamos sobre ele. Falamos também sobre George Kelly. Criei um amor por George Kelly agora nesse semestre, né? Uma teoria aí que me encantou, né? Sobre a constituição da nossa personalidade. E nós iríamos falar sobre Bandura, né? Como que a aprendizagem aí também, né? A forma da constituição da aprendizagem contribui na formação da nossa personalidade. Porém, não tivemos tempo hábil para isso, mas irei dar um direcionamento para vocês aqui sobre Bandura e não se preocupem que vocês vão gabaritar essa prova. Vamos lá. Vamos começar com o meu best friend, né? Vamos começar com Skinner, então? Skinner, o que ele traz ali? Como que a personalidade, de acordo com Skinner, né? Ou seja, o que Skinner fala que é a personalidade? O comportamento do indivíduo, ele é constituído aí, né? Ele é desenvolvido através de 3 pontos, né? Primordiais. Qual que é o primordial? O primeiro ponto ali é a dotação genética, né? É essa evolução da espécie, é essa seleção natural que nós temos, né? Então, a dotação genética nossa, essa evolução da espécie, essas pequenas divisões da espécie, né? É que faz com que nós vamos constituindo aí a nossa personalidade, o desenvolvimento do nosso comportamento, né? Depois ele traz a evolução cultural, né? Ou seja, as nossas experiências passadas. Então, o que contribui também aí com a nossa formação, a formação do nosso comportamento? É esse contato que nós temos com os grupos sociais, a nossa família, né? Esse contato com o governo, né? A minha religião também, né? Os meus estudos. Então, todos esses contatos aí de forma cultural contribuem com a formação da minha personalidade, né? E aí vem, né, o nosso histórico ali de reforço do indivíduo, ou seja, né, esse nosso momento presente, o ambiente físico, esse nosso contato ali com as situações presentes, as nossas vivências, as nossas experiências, né, que estão presentes e determinadas pelo quê? Pelos nossos estados internos de autoconsciência, os nossos propósitos, os nossos impulsos e emoções. Então, 3, né, passos primordiais aí para nossa constituição da personalidade de acordo com o Skinner, né? Aí de acordo com a psicologia comportamental, focando em Skinner, meu best friend, né? Ou seja, dotação genética, né? A nossa
evolução cultural e todo esse nosso histórico de reforço individual aí, né, do ambiente físico que nós vivemos, as situações que nós, né, experimentamos aí, vivenciamos no modo presente no nosso dia a dia, certo? Aí, ele traz que existem dois tipos de condicionamentos que fazem com que a nossa personalidade, ela venha a ser modificada, né? Ali venha ser desenvolvida e os nossos comportamentos eles possam estar em evolução. E quais são esses dois tipos de condicionamento? Foquem, foquem, foquem. Condicionamento clássico e condicionamento operante. Condicionamento clássico, nós podemos pegar aí o exemplo do cachorro, né? Que ele traz lá a técnica, ou seja, o que ele vai fazer? O condicionamento clássico, ele vai colocar um estímulo neutro condicionado dentro ali da situação, né? E vai parear esse estímulo neutro condicionado com o estímulo incondicionado várias vezes, para que, né, ali o indivíduo ou o provocador da resposta, ele entenda, né, essa resposta previamente incondicionada e associe essa resposta incondicionada ao estímulo neutro condicionado, no qual vai chegar a uma resposta aí condicionada. Ai, professora, meu Deus do céu, ficou muito difícil, não entendi nada. Volta um pouquinho o vídeo, escuta a professora de novo e agora foca no exemplo que a professora vai dar. Do cachorro. O que estímulo? Skinner fez. Skinner colocou o cachorro e a carne. Incondicionalmente, quando o cachorro vê a carne, ele saliva. Aí, Skinner veio com um estímulo neutro, condicionado, porque a carne é o estímulo incondicionado, que faz com que o cachorro já tenha essa resposta incondicionada, que é a salivação. O que é a resposta incondicionada? É a resposta dele. Do interior dele, ou seja, não foi trabalhada essa resposta. Tem um cachorro que tá me ajudando ali, ó, a dar o exemplo para vocês. Ele tá latindo, vocês estão ouvindo? Ou seja, o que acontece? Automaticamente, porque mas o cachorro é o cachorro, ao ver a carne, incondicionalmente, de forma automática, ele vai salivar. Só que eu quero que com um estímulo neutro ele salive também, sem eu mostrar a carne, que é o estímulo incondicionado. O que Skinner fez? Assim que ele mostrava a carne, ele colocava a sineta. Assim que ele mostrava a carne, ele batia a sineta inúmeras vezes, ou seja, colocou de forma pareada ali, certo? Nesse momento que houve, né, todo esse trabalho aí do condicionamento clássico, veio a resposta condicionada. Aí o que Skinner fez? Tirou o estímulo incondicionado, que é a carne, e começou a usar apenas o estímulo condicionado, que é a sineta. Então, quando ele tocava a sineta, vinha a resposta condicionada, que era o quê? A salivação. Então, não precisava mais daquele estímulo incondicionado. Ele modificou ali o comportamento através do condicionamento clássico, certo? E o condicionamento operante, professora? Esse é simples. O indivíduo vai operar sobre o ambiente através de alguns reforços. Ou seja, toda vez, tá vendo? O cachorro está afirmando o que a professora está falando. Todas as vezes que houver ali um estímulo imediatamente reforçador a uma resposta, o organismo ele já vai entender que ele precisa agir daquela forma, né? Ou seja, o organismo primeiro faz algo e depois eu quero reforçar, eu quero condicionar para que ele continue fazendo aquilo. Então, o que eu venho? Eu venho com um reforçador no ambiente,
tá? Então, esse é o nosso condicionamento operante. O reforço, por sua vez, aumenta a probabilidade de que o mesmo comportamento ocorra de novo, certo? Então, com certeza, assistindo o vídeo da professora, vocês tirando o 7 nessa prova, os próximos vídeos vocês irão assistir também, porque o 7 é o reforço positivo, né, da ação de vocês assistindo o vídeo da professora. Não, ó, podem lembrar desse exemplo lá na hora da prova para vocês falarem sobre o condicionamento operante. Então, quando nós falamos de condicionamento operante, a gente não pode deixar de falar da modelagem, né? E o que é a modelagem? A modelagem, ela é aquele procedimento em que o experimentador ou o ambiente primeiro recompensa as aproximações grosseiras do comportamento, para depois dessas aproximações grosseiras, ele ir recompensando as mais refinadas. Ou seja, eu vou começando um passinho de cada vez. Se eu quero que a minha filha, ela tire a roupa dela, aprenda a tirar a roupa dela na hora do banho, eu vou começar a ensinar ela. Então, quando ela tirar o braço, eu já vou vir com um reforço, com um elogio, dar os parabéns e continuar ensinando ela a tirar o outro braço até ela conseguir tirar a blusa de uma forma inteira, tá? Então, primeiro eu vou reforçar ali o comportamento mais grosseiro, os passos iniciais ali, até ela vir, né, com um comportamento mais refinado para me vir com um reforço também. Então, em resumo, a modelagem é o quê? É você ir reforçando um passinho de cada vez, tá? A aprendizagem ali, o comportamento, ele vai se constituindo conforme um passinho de cada vez. Ou eu vou modificando também ali comportamento do meu filho. Como que eu faço? Ah, o meu filho, ele tá se comportando, tá tendo mau comportamento. Então, o que que eu faço? Todas as vezes que ele tiver um bom comportamento, por menor que seja, ele não alcançou aquilo desejado da minha parte, mas ele deu o primeiro passo, eu vou começar a reforçar. E eu vou reforçando. E ele vai se sentindo motivado, vai se sentindo motivado. Daqui um pouco, ele já modificou ali o comportamento dele. Ele deixa de ter um mau comportamento e começa a ter um bom comportamento. Certo? Isso é modelagem. Gravem, gravem, gravem. Aí, na visão de Skinner, né, qual que é o papel do controle social e do autocontrole na formação da personalidade, na formação, né, do comportamento? Porque para Skinner, nossa personalidade é o nosso comportamento, né? Não é à toa que ele vem da comportamental, né? Vamos lá. Pessoal, quando nós falamos no controle social, o que vai influenciar aí nessa nossa formação, né, na formação da nossa personalidade? É o que está ali no meio social, que são o quê? As regras, né? Os limites, né? Então, a sociedade, ela exerce um controle sobre os seus membros, né? Por meio ali também dos reforços positivos, dos reforços negativos, né? Das punições também, né? Então, o que ela traz para que haja esses reforços positivos, os reforços negativos e punições? Ela traz regras, ela traz leis, né? Costumes ali também, né? Traz às vezes ali algo escrito e não escrito que nós precisamos seguir para estarmos inseridos aí nessa sociedade. Então, esse é o papel do controle social na formação da nossa personalidade, né? Eles têm um certo controle aí, né, sobre a formação da nossa personalidade, que aí nós entramos em contato lá com a parte cultural, aonde Skinner traz, né? E o autocontrole? Skinner fala ali que o que acontece? O autocontrole que nós temos, ele não vai residir de forma livre e escolhida, mas assim como nós
podemos modificar um ambiente para que uma outra pessoa, um outro indivíduo consiga exercer o seu papel dentro daquele ambiente, ele consiga ali, né, modificar o seu comportamento e agir dentro daquele ambiente, nós também temos esse poder de mudar algumas variáveis, né? Temos esse controle de mudar algumas variáveis para que nós possamos aí evoluir com o nosso comportamento, para que nós possamos nos comportar da forma adequada. Então, assim como nós conseguimos influenciar o ambiente, mudar as variáveis, né, as contingências ali para os outros indivíduos, nós podemos observar também, ter esse autocontrole de mudar as variáveis para que nós possamos agir de uma forma, né, mais assertiva aí dentro do nosso comportamento, certo? Professora aqui deu uma engolida seca agora, né? Deu uma coceira na minha garganta, mas tudo bem. Vamos continuando aqui, caminhando. Pessoal, e falando de Bandura, o que acontece? A teoria social cognitiva se apoia em pressupostos básicos, certo? De acordo com o primeiro pressuposto ali, que característica, né, excepcional dos humanos, que é a plasticidade, Bandura, ele se relaciona com a teoria de Skinner. Então, eles estão muito juntos ali dentro, né, dessa característica excepcional da plasticidade ali do ser humano. Então, o que Bandura traz? O que ele concordava com Skinner, né? Que as pessoas, elas podem aprender e elas aprendem pela experiência direta, pelo contato direto com a situação, né? Eu costumo muito falar para vocês pelo o primeiro enfrentamento. Se eu entrei na situação e tive esse contato, eu vou saber como que funciona, né? E aí aonde eu vou conseguir criar repertórios ali e fortalecendo a minha personalidade, fortalecendo a minha aprendizagem e o meu comportamento. Então é algo que Bandura relacionava aí junto com Skinner. E o que acontece? Ele dá muita ênfase, Bandura, nessa questão de aprender pela observação dos outros, né? Então, quando eu trago para vocês a influência do ambiente na formação do nosso comportamento, na formação da nossa personalidade, Bandura, ele defende, ele dá muita ênfase a isso, porque nós aprendemos através da observação do outro. Por isso, né, eu sempre friso com vocês a importância dos papais trazerem para os seus filhos, faça o que eu faço, não o que eu digo, né? Por quê? Porque as crianças, elas vão fazer o que realmente vocês fazem, né? Por isso que Skinner, Bandura, né, todos meus best friends aí, né? Então, esse reforço indireto explica boa parte da aprendizagem humana, ou seja, as pessoas, elas podem ser reforçadas observando outro indivíduo, e essa observação, através dessa observação, eles recebem recompensa. O que é? É aquela alegria, aquela motivação de se inspirar no outro, né? É aonde entra a inspiração aí. Depois, na realidade, foi o primeiro, né? E a professora deixou por último aqui para conversar um pouquinho com vocês. Mas nós falamos sobre George Keller, né? E George Keller, o que é primordial na teoria de George Keller ali, na constituição da personalidade do ser humano, é que as pessoas que detêm a chave para o futuro, ou seja, o indivíduo é que vai determinar como que vai ser o futuro dele, e não os fatos que acontecem. Os fatos e os eventos, eles não ditam as conclusões, né? Em vez disso, eles carregam significados para descobrirmos. Então, todos nós defrontamos constantemente com alternativas, aos quais podemos explorar conforme nossa opção, mas de qualquer modo, precisamos assumir a responsabilidade por como vamos interpretar esses fatos, esses eventos. Ou seja, nós não somos vítimas do mundo, nós não somos vítimas da vida, não.
Não, não somos. Nós não somos vítimas da nossa história, nem das circunstâncias presentes na nossa história. Mas nós é que temos aí o poder de contar a história da forma que ela vai contribuir com o nosso desenvolvimento.